Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública, José Pereira Coutinho. Muito obrigado por vir aqui ao TDM Entrevista, mais uma vez, é um regresso ao programa. Antes de mais dizer que estamos a gravar esta entrevista ainda antes da passagem do tufão Mangkhut, portanto é um tema do qual não vamos poder falar, mas naturalmente existem muitos temas em cima da mesa e eu gostava de começar pela conferência do Roy At-Seng, o presidente da Assembleia Legislativa, a tradicional conferência de imprensa de balanço da sessão legislativa, e em primeiro plano esteve também naturalmente o afastamento de dois assessores jurídicos portugueses da Assembleia Legislativa. Roy At-Seng disse que a saída dos juristas é apenas uma mudança normal de recursos humanos na Assembleia Legislativa e que não teve a ver com o facto de serem portugueses e também não teve a ver com motivações políticas. O Pereira Coutinho não acredita nesta explicação. Em primeiro lugar, obrigado por me ter convidado, caros amigos. Sobre essa questão já muito foi dito nos meios de comunicação social e, para lhe dizer a verdade, há um ditado que se diz: mete os pés pelas mãos e depois não se sabe aonde quer chegar. Não há dúvida que aquilo que ele está a fazer, e já há mais de 4 a 5 anos que eu tenho dito aos meios de comunicação social que o atual presidente da Assembleia pretende ser o próximo chefe executivo. Na última Assembleia em que foi escolhido o vice-presidente, o Sr. Choi Sai-cheong, para vice-presidente da Assembleia, dava muito mais para entender que uma eventual saída do atual presidente para o exercício do cargo de chefe executivo seria ele o futuro presidente da Assembleia Legislativa. Acha que agora tem menos condições? Acho que as condições são ainda as mesmas que existiam há 4, 5 anos atrás, quando eu vinha dizendo que ele queria ser o próximo chefe executivo. Aquilo que ele está a fazer, e que muita gente também pensa da mesma forma, é, ao despedir os 2 juristas da Assembleia Legislativa, ele pretende enfraquecer a própria Assembleia Legislativa em matéria de fiscalização. Portanto, a Assembleia sai fraca com esses 2 juristas. Eu tenho estado a trabalhar muito perto com esses 2 juristas e sei que vai afetar a qualidade dos pareceres das comissões especializadas e que são muito importantes para o pensamento legislativo de cada uma das leis que são aprovadas e publicadas no Boletim Oficial. Tem sido recordado que no 25º aniversário da promulgação da Lei Básica, um destes juristas, Paulo Cardinal, afirmou numa entrevista ao jornal Plataforma que a Lei Fundamental do Território, a Lei Básica, tem sido alvo de violações, tem havido deturpações do princípio do alto grau de autonomia e ao nível dos direitos humanos fundamentais. Acha que a saída de Paulo Cardinal tem a ver justamente com críticas como esta? Eu acho que não são essas críticas que chegam para chegar ao ponto de despedir quadros tão válidos e tão importantes para a formação dos novos juristas que começam a dar os seus primeiros passos. Mas aos olhos de quem tomou a decisão, acha que é por causa de declarações como esta? Não acho, porque mais do que isto, como sabe, nós não temos uma instância para verificação da conformidade ou desconformidade das leis que são aprovadas para a Assembleia Legislativa com a Lei Básica. E o crivo da qual esses 2 fazem parte de um pequeno e restrito grupo de juristas das quais nós, cidadãos de Macau, podemos confiar, mais uma vez, da conformidade e desconformidade com a Lei Básica, é exatamente isso. Isto prejudica muito, algumas vezes, os interesses instalados em Macau
nomeadamente aqueles que, como eu também no passado sempre disse, que há muitas leis que violam o artigo 25 da Lei Básica, o artigo 25, o princípio da igualdade. Eu dou um exemplo muito prático e já tenho estado a repetir algumas vezes junto do Governo, que é o seguinte: em 2009 foi aprovada uma lei 15/2009 em que se tratava de assuntos relativos às chefias. E numa das alíneas, espécie de rodapé, pôs-se lá nos artigos finais, pôs-se lá um artigo de retrotatividade dos índices. Ora, a lei não tinha nada a ver com os índices da tabela indiciária dos trabalhadores da função pública. E o que estava lá escrito é o seguinte: todos aqueles que aposentaram em 2007 passavam a ter os seus índices remuneratórios atualizados de acordo com 2009. Ou seja, dando o exemplo, uma pessoa um diretor de serviço tivesse aposentado com um montante de 60 mil patacas, passaria a ganhar, de acordo com os índices de 2009, 80 mil patacas. Só que isto viola o princípio de igualdade da Lei Básica, porque desde o estabelecimento da RAEM até a data em que foi publicada a lei, em 2009, muitos outros chefias e trabalhadores da função pública e diretores de serviço também aposentaram, mas não foram aproveitados porque a lei só tipificou, ou seja, foi feito uma espécie de fato alfaiate, mesmo à medida, para esse grupo de pessoas que tinham uma relação de amizade e de subordinação hierárquica com a ex-secretária para a Administração e Justiça e que ficaram beneficiados. Portanto, este é um exemplo de muitos que existem de leis que são aprovadas e que violam a lei básica. Ora, a única safa nossa é os advogados, em sede de questões incidentais, em sede de processo, levantarem essas questões constitucionais nos tribunais. Para além disso, não há nada a fazer, porque não temos um Tribunal Constitucional, não temos uma fiscalização abstrata das leis, nem sucessiva, não é? Só temos a fiscalização concreta, incisiva, dos casos que são apresentados nos tribunais, em que os advogados podem levantar a questão da violação do princípio de igualdade. Muito bem, mas voltando então um pouco atrás, qual é que é, na sua opinião, a verdadeira razão para a saída destes dois assessores? É para enfraquecer a Assembleia Legislativa. Eu na minha pele, sinto que deixei de contar com dois brilhantes juristas que me deram sempre apoio na Assembleia Legislativa em questões em que eu como jurista também tenho dúvidas. Não estou sempre certo daquilo que eu faço, daquilo que eu digo. E eles eram, para mim, dois importantes apoios para tirar dúvidas. É para enfraquecer a Assembleia Legislativa. Não é conveniente, não é bom para um próximo chefe executivo ter pessoas que percebam de leis, que levantem questões que violam a lei básica e que Portanto, os projetos vão ser aprovados muito mais facilmente, porque a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa, entre aspas, não percebe de leis. Esta é a realidade, vamos ter que contar com isso. E os juristas deputados, alguns estão nomeados, ou seja, seguem a linha. Esses deputados nomeados estão lá para uma função específica, que é apoiar os projetos do governo e dizer boas coisas e tentar entravar os outros deputados que levantam questões complicadas, questões que têm a ver com a própria natureza em sede dos processos, quer na especialidade, quer no plenário. Portanto, discorda desta decisão e já disse também que Rui Atseng foi inclusivamente ofensivo nas palavras que teve para com Paulo Taipa e Paulo Cardinal nesta conferência de que estamos a falar. Isto porque disse até que poderiam ter agora uma nova fase profissional, poderiam abrir um escritório de advogados num tom que foi interpretado como um tom paternalista, e disse também que poderia até escrever cartas de recomendação se eles procurassem um novo emprego. No início diziam que era para reestruturar os serviços da Assembleia Legislativa. Depois viraram para outra conversa a dizer que eles não fazem falta, que os números de juristas da Assembleia Legislativa eram suficientes e que não havia necessidade imediata de contratar juristas para substituir estes dois juristas.
Depois também vieram dizer que no futuro próximo, se houver necessidade, pode-se contratar mais juristas. Ok, ou seja, não sabemos porquê é que eles não são precisos na Assembleia Legislativa. Então, há aí alguma razão. E a razão que eu estou a ver, é única, é que eles são uns entraves, entre aspas, para o bom trabalho da Assembleia Legislativa. É a única justificação que tem. Não tem nada, eu disse no passado que não tem nada a ver com o facto de eles serem portugueses. Eles podiam ser qualquer outra etnia, desde que esteja o cartão de bilhete de residente e sejam os juristas cá em Macau, podem exercer funções, pode ser chinês, pode ser qualquer outra nacionalidade. Mas esses dois são importantes na Assembleia Legislativa porque, de facto, têm pautado pela sua seriedade, pela sua integridade, pela sua honestidade, pelo menos em termos profissionais daquilo que eu senti. Não tenho relações de amizade fora da Assembleia Legislativa com eles, só tudo foi sempre dentro da Assembleia Legislativa. Agora, eu acho que, pondo-me na pele deles, ao saber que eles querem continuar a trabalhar na Assembleia Legislativa e dizer depois que podem passar cartas de recomendação para lá fora e que poderão igualmente estarem presentes na abertura dos escritórios de advogados, ora, isto é muito mais além de gozar com as pessoas. Isto é, de facto, ferir as sensibilidades. Isto é realmente demasiado abusivo por parte do Presidente. Mas já não é a primeira vez que ele faz isso. Ele fez isso igualmente da mesma forma com o deputado Soluçou ao dizer que você, quando esteve suspenso, nós pagamos salário assim. Mas o Presidente esquece que o salário não é pago do bolso dele e da vontade. O salário é pago por via de uma disposição legal que consta no regimento e da qual obrigatoriamente se tem que cumprir. Portanto, o salário não cai do céu nem é mendigado. Portanto, ele não é... Eu acho que ele não tem perfil, nunca teve perfil para ser Presidente da Assembleia e depois gere a Assembleia Legislativa como se fosse a fábrica dele. Ele tinha uma fábrica. E depois, pior que isto, para além de ser a fábrica, em termos estruturantes, é maior. E agora gira como uma mercearia, uma pequena mercearia. Faz daquilo como ele quiser. Ele é o patrão, ele empacota, ele faz tudo. Ainda há tempos, uma semana atrás, eu mandei uma carta a ele dizendo o seguinte: você assinou um protocolo com o Instituto Politécnico de Macau sobre a língua portuguesa, no sentido de melhorar as traduções. Sabe que eu mandei uma carta para ele? Fiz essa carta para ele porque eu gostaria de estar presente. Ele não é o patrão da Assembleia Legislativa, eu também sou o patrão, 1 por 30%, 1 por 30% da Assembleia Legislativa. Portanto, sou um sócio minoritário da Assembleia Legislativa. A carta que eu mandei para o Presidente da Assembleia Legislativa demorou mais de um mês para ser traduzida em chinês. Maldade dele, porque ele não queria que o conteúdo da carta escrita em português, da qual os meios de comunicação social portugues todos publicitaram, pudesse ser imediatamente divulgada para a comunidade chinesa, que faz parte, que é 90%. Portanto, levou um mês. Ou seja, sistematicamente ele mina, é desonesto e não é leal para os colegas. Ou seja, no seu entender, não tem perfil para chefe do Executivo, se for essa ele que devia ir para casa, como já vi nos meios de comunicação social, já tem idade para estar em casa, para estar junto da família e agradecer os trabalhos que, de facto, ele contribuiu para a RAEM. Ele não tem perfil, se ele nem tem perfil para Presidente da Assembleia Legislativa, quanto menos chefe do Executivo, vamos estar muito mal servidos, ele como chefe Executivo. Muito bem, vamos avançar, continuando na Assembleia Legislativa e no trabalho que desenvolve como membro da terceira Comissão, que está a analisar a Lei de Bases da Organização Judiciária, que está a ser analisada em sede de especialidade, e é muito crítico de alguns aspectos desta proposta, que tem a ver com, por exemplo, a redistribuição dos processos entre os juízes depois do sorteio inicial. Qual é que é a sua reserva em relação a este aspecto? A minha primeira reserva é o seguinte: vão-se aumentar os recursos humanos, juízes e delegados do Ministério Público, quer nos tribunais de primeira instância, nos tribunais de segunda, mas menos nos tribunais de última instância. Eu acho que há um monopólio de jurisprudência no Tribunal de Última Instância. Não há diversidade. Os advogados já sabem, cai em mão de qual juiz para ter qual é a decisão. Eu acho que está mal não aumentar, em primeiro lugar, juízes
do Tribunal de Última Instância e não haver uma rotatividade da presidência do Tribunal de Última Instância. Ele é o único titular do principal cargo em Macau que não é substituído. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo, a minha preocupação do juiz natural. Como sabe, todos os processos são sorteados, mas só que há agora uma disposição lá, que o Governo fez chegar, em que, por exemplo, dito isso por umas palavras mais simples, se nós dois somos magistrados no Ministério Público, cai-me por sorteio um processo de direito laboral, eu não quero esse processo. Eu vou ter com um membro do Conselho de Magistrados do Ministério Público, falo com a tal pessoa que está lá, e essa pessoa pode avocar esse processo e entregar para si. É evidente que você vai ter mais processo. E aí toca-se uma outra pergunta também injusta, porque pode-se dar uma compensação monetária de 3% até 30%, constante o tipo de processo. Ou seja, aí levanta também outra questão, por que se dá 5% para si, ao outro dá 7%, e vai criar um problema dentro dos tribunais quanto à forma como são dados os subsídios por acumulação de processos. Mas voltando outra vez para trás, isto significa o quê? Significa que eu, se tiver amigos, e que você sabe muito bem, mas que eu está publicado no Boletim Oficial, qual é a composição da Comissão de Magistrados do Ministério Público? Está lá o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, o Choi Seixão, está lá o membro do Conselho Executivo, o Eddie Wong Yukai, também está lá. Se você conhecê-los, como magistrado do Ministério Público, pode falar com eles avocam os processos e dão para outro juiz. Portanto, ao fazer isso, parte do segredo de justiça será divulgado, porque você terá que dizer, olha, a complexidade desse processo é sobre isto e tal. Portanto, o segredo de justiça é violado, a meu ver. E, por outro lado, passa a criar uma discriminação. Se eu tiver relações de amizade com pessoas do Ministério Público, passa a ter os processos que mais me convêm. E se, por via deste exemplo, se eu tiver interesse num determinado processo, posso pedir que o processo está na sua mão, venha parar as minhas mãos. Portanto, há problemas gravíssimos no Conselho de Magistrados. E mais uma coisa, tivemos conhecimento na terceira comissão da qual está a ser analisado o processo, que não tinham sido ouvidos as opiniões dos delegados do Ministério Público. Agora que está a fazer, quando nós, e eu fui o primeiro a levantar essa questão, pedi os pareceres da Associação de Advogados, do Ministério Público e do Conselho de Magistrados Judiciais. E estamos à espera desses documentos, porque nós também temos que ouvir o que é que eles pensam, e só depois da Assembleia Legislativa ter pedido é que eles começaram agora a ouvir os juízes sobre as matérias que constam do projeto de alteração da Lei de Bases. Falou da Associação dos Advogados. No dia em que estamos a gravar esta entrevista, foi apresentada uma candidatura à presidência da Associação dos Advogados por parte de Sérgio de Almeida Correia. Como é que vê esta candidatura? Acho bom, interessante. O Dr. Jorge Neto Valente é um grande amigo meu, mas ele já está à frente daquilo há muito tempo. Já é a altura também de passar o testemunho. E se há pessoas interessadas em assumir a presidente da associação, acho muito positivo. Os cargos não são eternos. Os cargos políticos e os cargos associativos não se herdam, ou seja, não se passam de pai para filhos, não é? Como se pretendiu no passado na Assembleia Legislativa, passar o testemunho de pai para os filhos, não é? Portanto, eu sou democrata, acho muito positivo que vamos às eleições, que ganhem aqueles que mais votos tiverem. Vamos avançar. Um tema que está a marcar a atualidade é mais um relatório do Comissariado de Auditoria sobre o metro, um relatório demolidor. Diz o Comissariado que o JIT perdeu o controle dos gastos do metro. Põe em causa também o adiamento da linha do metro em Macau, que diz que é onde há um maior congestionamento e, portanto, onde fará mais falta. Diz também que o JIT não tem mão, digamos assim, nos empreiteiros e no cumprimento dos prazos. Portanto, críticas fortes em várias áreas. Como é que olha para este relatório e para a situação do metro nesta altura? O metro é o cancro da corrupção em Macau. A começar por aí. Porquê? O que é que quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Desde o início, quando foi adjudicado o metro em 2003 ou 2004, salvo erro, já a companhia do metro de Hong Kong estava interessada em pôr o metro todo no subsolo, nada por cima. E deu o orçamento. E não quiseram.
Não quiseram porque tinha que resolver a questão das comissões. Como o método Hong Kong está supervisionado pelo ICAC de Hong Kong, as comissões têm que ser transparentes. Nada se pode dar sem ser transparente e sem ter fatura. E sem saber quem é que recebeu. Portanto, como isto era incômodo para muita gente, resolveram arranjar uma empresa do Japão, que não sabe quem é essa empresa, sabemos do nome, mas é a empresa que neste momento conseguiu, pelo menor valor, sabendo depois que posteriormente poderia aumentar a seu belo prazer uma vez concessionada a empresa. Portanto, o metro é inexplicável que esse despisismo não tenha responsáveis. Para onde é que foi o dinheiro? Por que é que se autoriza? Por exemplo, a falta de planeamento, aquilo que vem de dizer no relatório, nomeadamente a falta de planeamento. O que significa falta de planeamento? É absurdo. Chegarmos hoje e dizermos que não houve planeamento é grave. Há que ter alguém que dê a cara para assumir a responsabilidade. Falta de planeamento e incumprimento de prazos. Não há uma cultura de aplicação de sanções na área das obras públicas, só na área das obras públicas, não há essa cultura. Portanto, continuamos a aplicar sanções. A alteração dos valores das obras, alteração sempre para maior. E depois, o Comissário diz também que o JIT tenta criar a ilusão de que não existem derrapagens orçamentais. O metro foi sempre um exemplo de derrapagem para as outras obras públicas de Macau. E por isso é que as obras públicas de Macau é um foco de corrupção em Macau. Isto toda a gente sabe. Só que é pena que seja... Mas quem é que está a corromper e quem é que está a ser corrompido? Há responsáveis. Por isso é que eu venho batalhando com a questão da responsabilização dos titulares principais corruptos. Eu venho batalhando há mais de uma dezena de anos. E o que o governo diz? Não, responsabilidade, assim como muitos deputados na Assembleia Legislativa dizem que a responsabilidade é só até o nível de diretores. Por isso é que, por exemplo, no caso do tufão Agupit, não é? Agupit. O responsável é só o diretor do Serviço Meteorológico e depois aplicou-se, e salvo ver agora, o chefe executivo voltou atrás, né? Já não vai aplicar aquela multa... Está a falar do ato? Do ato, do tufão ato. Já não vai aplicar aquela multa de 4 anos, salvo ver. Talvez, a versão que eu obtive recentemente é que eles não vão exigir que ele pague aquela multa de 4 anos. Não sei se é verdade. Mas se for assim, significa o quê? Significa que eles não têm provas de que ele cometeu erros. Mas todo o tufão ato, a responsabilidade do tufão ato só cai na pessoa dele. Então onde é que está o secretário e o chefe executivo? Onde é que pairou o sistema de prevenção? O sistema de prevenção, onde é que parou? Portanto, o responsável não é só os diretores, são os secretários e o seu próprio chefe executivo. Devia ter havido demissões a quando do ato? Eu, no cargo de secretário para as obras públicas e transporte, punha o cargo à disposição. Punha o cargo, sabe porquê? Não é porque eu tenha, ou não tenha responsabilidades com o tufão ato. Mas demitia-me. Admissão política. Eu demitia assim. Política, sabe porquê? Porque morreram 10 pessoas. Morreram 10 pessoas. E só agora é que vão pôr uns alto-falantes, não é? Uns alto-falantes, melhorar uns sistemas de comunicação interna, aumentar as linhas telefónicas de 10 para 50, e é com isto que se resolve e se enfrenta um tufão. Vale a pena recordar, como disse no início da entrevista, que estamos a gravar esta entrevista antes da passagem do tufão Mangkhut, que se aproxima, nesta altura da gravação da entrevista, se aproxima de Macau. Vamos avançar e falar de outro relatório do Comissariado de Auditoria, porque é importante e tem a ver com os serviços públicos e a administração pública. Um relatório também muito crítico que diz basicamente que os serviços de administração falharam na implementação do governo eletrónico. Como Presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, como é que olhou para este relatório e porque é que está a ser tão difícil, aparentemente, a aplicação e a implementação deste governo eletrónico, que é uma ideia e um projeto bastante antigo, mas que está a custar muito a sair do papel? Logo, imediatamente que o relatório veio a público, eu fiz uma carta endereçada à Secretária para a Administração de Justiça pedindo responsabilidades. E a carta seguiu no dia 30 de agosto, dizendo o seguinte:
pedido de sindicância e apuramento de responsabilidades na sequência do relatório. Ou seja, para quem viu o relatório, há uma parte que me permite, eu vou ler rapidamente, que diz o seguinte, textualmente pelo Comissariado de Auditoria. Durante a presente auditoria, a atuação do Estado não serviu de exemplo para a administração pública. Sabe que o Serviço de Administração e Função Pública é o serviço que tem 3 subdiretores. É um exemplo para todos os serviços públicos de Macau. E o Comissariado de Auditoria começa logo a arrasar com essa frase. Durante a presente auditoria, os serviços do Estado não serviu de exemplo à administração pública. Verificaram-se atraso no fornecimento de documentos exigidos pela equipa de auditoria. Tendo havido documentos que foram recebidos pelo Comissariado mais de meio ano depois de ter feito o pedido. Na confirmação das verificações da auditoria, através de documentos oficiais, o SAF afirmou que as declarações prestadas anteriormente não correspondiam à verdade, procurando retificar as verificações do Comissariado de Auditoria. A situação referida, mais adiante o Comissariado de Auditoria, reflete que a sua gestão interna é confusa, demonstrando que o organismo em causa não faz ideia em que fase está a implementação do governo eletrónico. Isto é de espantar e de bradar os céus. Não há responsabilidade. Como é que se explica esta situação? Desculpa, e só para terminar. Enquanto serviço responsável pela administração pública, os SAF deviam ser mais eficientes, honestos e fiáveis. Não sou eu que estou a dizer isso, é o Comissariado. No entanto, os fatos relatados na presente auditoria e a atuação do SAF ao longo dessa auditoria provocaram atrasos nos trabalhos da auditoria, demonstrando que existe uma grande margem para melhorar a gestão administrativa e o exercício das atribuições, devendo o SAF reconhecer, analisar esse problema e proceder a uma reforma completa. Esse relatório falta uma coisa, é a única coisa que eu completei, que é pedir responsabilidade. Então, quem é o responsável disso? Eu tive ontem uma reunião com a Secretária para a Administração e Justiça e lá levantei essa questão do governo eletrónico. Qual é que foi a resposta? E ela diz que o atual diretor não tem responsabilidades. O atual diretor dos Serviços de Administração e Função Pública não tem responsabilidade. Então, ou seja, segundo a secretária, de quem é a o que é que significa isso? Significa que quem comete erros, quem comete trafolhice, o mais importante é fugir, sair logo do cargo. Assim não há responsabilidade. O outro que vem, é como diz muito bem o Raimundo, eu não sei de nada o que é que se passou com o metro no passado. Lá o CEO, ele está ali no museu. Isso não tem nada a ver comigo, dizia o Raimundo. Agora, a partir de agora é que é comigo. Portanto, nos termos do artigo 350 dos Estatutos dos Trabalhadores da Função Pública, o chefe executivo pode pedir um inquérito ou uma sindicância ao próprio serviço público para saber o que é que se passa por uma terceira entidade independente. Essa é a primeira questão. Mas uma boa notícia. Antes de mais nada, também dizer que nós pedimos atualização salarial através das linhas de ação contida. E perguntar justamente sobre isso, já me disse há pouco, antes de começarmos 5%. esta entrevista, um pedido ambicioso de aumentos de 5%. É, exatamente. Porquê 5% e não 4 ou 6? Onde é que foi buscar o número? Porque, de facto, nós temos uma tabela, desde o estabelecimento da RAEM até a presente data, que somado as atualizações todas que foram feitas desde o estabelecimento da RAEM até a presente data, ainda há um déficit de 4%, face à inflação acumulada em todos esses anos. E depois, tendo em conta de que as rendas estão a disparar e não entram, salvo erro, no cômputo do cálculo da inflação, tendo em conta que a maioria dos produtos de primeiro bem de necessidade são importados, e dando uma margem de erro para o serviço estatístico no cálculo da inflação, e tendo em consideração que os trabalhadores da função pública trabalham muito, veja-se que no Trovão NIDA e no Trovão Ato, muitos não comeram, muitos não foram para casa, muitos não dormiram, muitos sacrificaram. E não é com medalhas, que se dão no 10 de junho, que realmente se estabiliza a vida das pessoas. Portanto, é importante e as outras duas associações também subscreveram connosco, nomeadamente a segunda maior associação de etnia chinesa, que propôs 3%, e a Associação dos Técnicos também, que esteve lá representada ontem, também propôs 3%. Portanto, nós propusemos 5%, eles propuseram 3%, o que significa que há uma grande... Qual é que foi a reação da secretária? A reação é que a secretária sempre disse, o governo de Macau também sempre disse, o chefe executivo sempre disse que os trabalhadores da função nos últimos anos, e em várias linhas de ação governativa, que os trabalhadores da função são o pilar do governo de Macau.
têm que ser tratados. Também levantamos a questão da reserva de terrenos para a construção de casas. Sabe que desde o estabelecimento da RAEM até a presente data, nenhuma casa foi construída. Todas as casas e todos os concursos públicos para a construção das casas dos serviços de finanças foi do tempo da administração portuguesa, construídos, adquiridos no tempo da administração portuguesa. Portanto, a senhora secretária respondeu à minha pergunta, dizendo que o seu chefe executivo tem muito interesse em resolver essa questão, mas não disse mais nada. Agora, é importante eu estar na Assembleia Legislativa, pressionar para planear, porque veja-se que nos termos da Lei da Terra, a reserva de terrenos para a construção de casas para os funcionários públicos não é preciso concurso público. O chefe executivo é uma das alíneas de exceção desculpa, que permite que o chefe executivo possa já fazer isso. E eu espero que o chefe executivo deixe uma coisa boa em Macau, nomeadamente uma boa memória, principalmente aos trabalhadores de função pública que, com ele, nos últimos 10 anos, trabalharam para o bem dos cidadãos de Macau. Também propusemos que seja resolvido os subsídios de residência que foram eliminados para todos os trabalhadores, todos os aposentados e pensionistas que recebem as suas pensões da Caixa Geral de Aposentações de Portugal. Estamos, neste momento, num caminho certo de dialogar com o chefe executivo e o governo e apresentamos a proposta... que se arrasta já há bastante tempo. Exatamente. E é mau, é injusto que eles não tenham. Porque se eles têm casas e que pagam as rendas... Eles são aposentados que recebem da Caixa Geral de Aposentações, mas também têm casas em Macau. Estão a arrendar casas do Estado de Macau. Têm também assistência médica. Por que não dão o subsídio de residência? Porque eles estão a viver em Macau. Portanto, essa também foi uma outra questão. Também propusemos ao chefe executivo para resolver a questão que há pouco referi da injustiça, de que uns são filhos, outros são enteados. Nomeadamente na questão da atualização dos índices dos trabalhadores em 2009 para 2007. Portanto, aqueles que aposentaram-se em 2007 conseguiram ter retroativos para receber os índices superiores em 2009. E os outros que aposentaram antes de 2007 não recebem nada. Portanto, também fizemos chegar a essa questão. Fizemos também invocamos, fomos a única associação que invocou o pessoal das Forças de Segurança, que agentes das Forças de Segurança que são contratados e que depois de aposentados, assim como o pessoal civil, deixa de ter o subsídio de autoridades e o subsídio de residência. Porque os aposentados do Fundo de Pensões de Macau continuam a ter subsídios de família, continuam a ter os subsídios de autoridade, subsídios de residência. Por que é que eles, ombro a ombro, trabalhar só por estarem no regime de previdência, não têm direito a mais nada? São atirados para a rua. Isto é injusto. Vamos ter de avançar, já ultrapassámos o nosso tempo. A terminar, e na qualidade de Conselheiro das Comunidades Portuguesas, perguntava-lhe qual é que acha que deve ser a grande prioridade do próximo Cônsul de Portugal em Macau, Paulo Cunha Alves, que deverá chegar no próximo dia 1 de outubro. Qual é que acha que deve ser a grande prioridade? O senhor embaixador Paulo Cunha Alves já tem uma reunião marcada conosco. Nós recebemos essa informação através da Presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceania, Dr. Rita Santos. Vai estar brevemente em Macau. Vamos, em nome das comunidades portuguesas, transmitir a ele as preocupações. Esperamos que ele tenha grande vontade e disponibilidade para ouvir as comunidades, assim como o Dr. Vitor Santos, que fez um brilhante trabalho cá em Macau. E que as coisas corram da melhor forma. Mas consegue ser mais concreto nesses pedidos e nesses apelos? Do nosso aspecto, esperamos que haja mais recursos humanos no consulado. O consulado de Macau não tem recursos humanos suficientes para dar conta do recado. E a maior parte das queixas são pelo facto de não serem suficientes esses recursos. Esperamos que ele consiga, e nós também vamos trabalhar junto das instâncias governativos em Portugal para que Macau tenha mais recursos e possa realmente dar conta do problema da renovação dos passaportes, dos bilhetes de identidade, aquisição de nacionalidade e tudo o resto que os utentes normalmente vão pedir. Neste momento funciona bastante bem, mas ainda há uma grande margem de manobra para melhorar se houver mais recursos humanos. Muito bem. Deputado Pereira Coutinho, muito obrigado por ter vindo ao TDM entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.